na interpretação Polo Cidadania do Teatro Universitário da UFMG e do Polos. Dia 15 de junho de 2024, aqui em Belo Horizonte, aqui no Centro de Referência da Juventude. Vamos acompanhar aqui o teatro, registrando aqui Frei Gilvander. Obrigado pela presença e a gente vai continuar conversando durante essa roda que realizaremos aqui. Eu acho que... Mas se tá na praça da nossa comunidade, nós temos que abrir, não? Eu não quero me meter em problema, não. Eu vou ficar só de olho. Eu não quero nem saber, eu tô é fora. Se tá na nossa comunidade, nós temos obrigação de abrir, ué. Isso deve ser mal assombrada. Uma malaputaia deixada por malapaia. Se você quiser mexer, pode mexer. Mas eu vou ficar só de olho. Ah, bando de medroso, eu vou abrir ela. Plano de revitalização do centro e do entorno de BH. Será que o pessoal que mora na rua tá sabendo disso? Isso aqui é um absurdo, hein? Não consultaram ninguém? Eu acho que deviam ter perguntado, pelo menos onde estão a banheiro. Olha só quem tá aí, se não é o trio calafrio. Tô dentro, tô fora e tô de olho. Até consigo já sentir o cheiro de amônia com confusão. Foi bom o doutor chegar, porque a gente quer ter uma conversinha com o senhor. Vocês querem, eu tô fora. Eu tô só de olho. Pode falar, eu sou todo ouvidos. Eu quero é saber que história é essa de vocês mandarem construir e mudar o rosto da cidade sem ao menos perguntar e pedir a opinião do povo que mora na rua. Até onde eu saiba, a cidade se chama Belo Horizonte e já tá mais que na hora da gente ter uma cidade mais bela, mais limpa e sobretudo mais higiênica. Ó, vem cá. Deixa eu falar um negócio com o senhor. A praça é do povo, como o céu é do condor, e nós só ficamos com a dor. Que é isso? Vocês destruíram tudo, vocês atrapalharam tudo, tiraram todo mundo da praça. Nós que sabemos onde fica o banheiro pra gente cagar, ué, não? Olha só como esse povo é folgado. Agitar um braço, eles querem a perna. Agitar a mão, eles querem um pé. Você se orienta. Cuida de parar com esse facho desse fogo aí, rapaz. A cidade vai ficar mais bonita. Veja bem. Olhem só que belezura. Olhem só, vejam bem. Vejam bem, vejam bem. Até consigo sentir o cheiro da cidade mais limpa e, sobretudo, mais higiênica. Ó, tem uma mala velha aqui que você bem podia levar e guardar essas suas plantas todas. Pode ser, porque depois daqui eu ainda tenho outra reunião. Ou então a gente vai seguir, viu? Eu quero só ver esse trem, só ver. Vou ficar de olho. Vamos embora, porque é o tijolo para o bem de todos e Deus acima da construção. Vamos, cuida. Pronto. Registrando aqui Frei Gilvander, trupe do professor Limoeiro, Projeto Cidadania da UFMG, hoje dia 15 de junho de 2023, aqui em Belo Horizonte. Denúncia contra a higienização De teatro em Belo Horizonte. As esquetes circenses. Então a gente faz intervenções rápidas. E às vezes, por exemplo, essa demorou 3 dias para a gente fazer. E é memorizado, lógico, né? Então, um dos cuidados que a gente tem é com a cultura popular. Tudo que é do povo nos interessa. Nós estamos com o povo, para o povo, eternamente fazendo um teatro cidadão. E aí a gente faz. Agora, há textos que são realmente textos
muito grandes e muito duros, como agora a gente está fazendo o invisível, que é justamente essa questão da invisibilidade do povo da rua. Então, nesse invisível, eu vou dar um spoiler, porque eu não resisto. Um cara bêbado, ele chega, cai e fica no lugar, e todo mundo passa e para. Aí ele diz: que coisa engraçada, ninguém nunca parou para olhar para mim, agora todo mundo para. E ele recebe flores. Mas gente, flores, eu nunca recebi flores. Aí o outro chega, dá uma camisa, até que chega o capiroto para buscar a alma dele. Aí olha para ele e diz o seguinte: mas rapaz, tu além de bicudo é burro, tu não sabe que tu morreste desde o começo da peça. Tu tá morto, desgraçado. E aí vem a alma dele, a protetora da alma, que vem defender e dizer: não, você não vai levá-lo, não, esse também tem dono. E aí é sempre no jogo do popular, da cultura popular, das crenças populares. O Polos trabalha assim, com o povo, para o povo, pelo povo. Esse é o grande professor Limoeiro, do Polo Cidadania da UFMG. Tem até um boneco professor do Frei Gilvander. Aí você não usa patina não, eu digo, usa, na hora da missa você usa. Samuel Rodrigues, parabenizar eventos dessa natureza, Movimento Nacional de População os tribunais de justiça têm feito pelo país afora, né, esses mutirões. Eu ouvi de um juiz conselheiro que a justiça deve mais à população de rua do que à assistência social, né? Dado não ter feito durante tanto tempo e dado o efeito da resolução 425, né, elaboração de propostas e encaminhamentos dessas questões afetam a justiça com a população de rua. E o professor sabiamente nos convida a fazer esse debate das intervenções, das obras públicas, dos processos de revitalizações aqui em Belo Horizonte, e questionando para onde e como vai essa população em situação de rua, né? Tem muito debate sendo feito, o ano é eleitoral e talvez ele desfavoreça muitas vezes o nosso debate por ser um ano eleitoral, mas tem muito debate sendo feito na cidade, né, no estado, com população em situação de rua, e eu confesso para vocês, eu sinto falta do Alex nessa hora, que a gente não sabe para onde vai. Sabe, ou seja, de tantos debates que é feito, a gente não sabe para onde vai. Agora, uma coisa a gente sabe: a única água que o sujeito toma, às vezes, é numa praça pública, na praça da estação, por exemplo. O único lugar que o sujeito deita, muitas vezes, é no banco da praça, em determinado momento. As doações de comida, para vocês terem ideia, elas vão nas praças. Ela vai na Praça do Peixe, ela vai na Praça da Estação, ela vai na Praça da Rodoviária, ela tem as praças como referência, porque sabe que as praças há espaço da população em situação de rua. E de repente vem o processo de revitalização, que põe um aviso dentro dos ônibus: o ônibus 3054, que é o meu lá do Barreiro, não vai passar mais, Samuel, na praça tal durante tanto tempo, porque vai estar em obra. Ele me avisa lá no Barreiro que vai ter uma intervenção na praça onde meu ônibus passa. Ele avisa o pipoqueiro e diz: olha, não vai dar para vender pipoca aqui mais, porque a praça vai entrar no processo de revitalização. E tem que entrar, tem que plantar árvore ali, tem que botar água ali, tem que fazer esse processo. A cidade envelhece, então tem que revitalizar. Ele avisa o comerciante: olha, aqui não vai poder, o seu horário vai ficar aberto, mas nós vamos fechar, vamos botar um paredão de zinco aqui, e isso pode vir prejudicar o seu comércio. Mas ele avisa o comerciante. E o povo que mora ali, que vive ali, que sobrevive ali, ele não avisa, gente. Ele não diz: olha, não vai dar para dormir mais não, porque nós vamos revitalizar a praça, mas você irá dormir na rua tal, na pousada tal, no hotel tal, ou no processo de moradia tal. Então acho que é um tema muito claro para a gente debater, professor, né? Tem muito o que falar sobre isso. Uma roda de conversa de 2 horas não esgota esse tema,
Então a gente tem muito que falar sobre isso, mas é bom ouvir as pessoas, é bom que vocês... Quem é trabalhador aqui? Trabalhador, não, trabalhador da rede, que trabalha com a população de rua. Quem é estudante? Quem é professor? Quem é servidor público? Quem é população de rua? Eu. Tem algum catador, catadora? Tem algum ou alguma profissional do sexo? Esse assunto diz respeito a todas essas potencialidades. A gestão, ao trabalhador, né? a CDL, Comissão de Dirigente Logista, é esse o nome, né? A CDL, a academia. Então 2 horas na roda de conversa é pouco para a gente escutar, mas talvez fosse bom ouvir todos vocês, né? Para finalizar, eu tenho um posicionamento de que é preciso revitalizar a cidade, é preciso trazer vida à cidade, mas é preciso trazer vida à cidade dando vida às pessoas também. Um debate que a gente fez recentemente com a questão do Rio Grande do Sul foi: se o governo vai ofertar moradia para todas as pessoas que perderam moradia, e aí eu te perguntei, professor, quantas pessoas tem lá no Rio Grande do Sul, que o professor socorre a gente nessa hora? Eu disse, essas X pessoas aqui também precisam de moradia, que antes da enchente ela já estava sem moradia. E o processo de revitalização, de reconstrução, ele sempre passa, mas ele nunca leva a população de rua, o catador e a catadora na terra reciclável, o profissional e a profissional do sexo, ele nunca leva esse povo junto. Esse povo é sempre expulso cada vez mais para longe, né? E se a gente não atentar, eles revitalizam e depois colocam o muro na frente. Mas é isso, né? Grande beijo, nós estamos aí para somar e dizer que nós somos contrários. Registrando aqui Frei Gilvander. Não é querer viver a rua, sabe? Então o técnico às vezes fala, o cara voltou porque não deu conta, né? Não, eu não voltei porque eu sou atrevida. Tá? Um papo bem real. Eu não voltei para a rua porque eu sou atrevida. Porque a UBEL recebe o meu benefício, não está pagando e eu vou para o trabalho com o meu trabalho. Eu tiro do meu salário e pago. Só que não é certo eu fazer isso. Não é um benefício? É um benefício que ele vai me dar continuado, ou aquele benefício que vai me voltar para trás e fazer eu cair no mesmo lugar que eu saí. Você entendeu? Então, assim, são visões que, igual o Samuel falou, que tem que ter a psicologia, tem que ter o meu querer, mas também tem que ter, né, o trabalhador em favor disso. Porque eu não quero ficar à mercê da coisa. Como meus colegas que estão ali nas praças, que estão ali nos viadutos, estão. Ninguém quer ficar à mercê. De política pública principalmente. Porque eu acho assim, que para você falar, o cara está roubando, está matando, traficando, em vez de você falar que o cara está fazendo isso, tem que perguntar assim, por que você está fazendo isso? Porque eu queria saber quem é que gosta de passar fome, eu queria entender por que eu estou ali sentindo frio, quem gosta de passar por esse frio, eu queria entender por que ao invés do governo ampliar um benefício, ele só dá aquele limite e não dá continuidade. O que ele quer de mim? Professor, ele quer que eu volte. Entrando no tema, do lema de rua, gente, eu vou falar para vocês a minha psicologia. O que o governo quer? R$600, que está ótimo. Que eu vou me fundar nas drogas, ali eu vou morrer. Entendeu? Porque, ou então vai pegar a segurança e falar prende que é bandido. Porque são os dois lugares que a população de rua se encontra hoje. Ou no regresso do asfalto, ou na cadeia como presidiário, carregando um infobem que nem é dele muitas das vezes. Sabe? Porque ninguém vai pro corre à toa, não. Ninguém gosta de passar fome. E quem está na rua, quem já sofreu na rua, quem já passou o que a rua dá, é que sabe o que eu estou falando. Porque não adianta nada você me apontar, me julgar, me instruir. Porque a eleição está chegando aí, como o Samuel falou. Você sabe que é o primeiro cara que vai estar lá na fila para votar? O maloca. É o lugar que ele dorme. Já vou levantar, vou sacudir a poeira, vou ali. Já votar de uma vez, que eu fico livre disso. Né? Se o cara tem um dia de eleitor, se o cara tem toda... Olha, você vê, antes não tinha documento, não tinha nada, não era ninguém. Hoje a gente tem. Hoje só está sem documento na rua quem quer. É só quem quer. Entendeu? A pessoa só está andando atrasada na rua
eu, Thaís, falando, né? E vários outros colegas que vamos ali, tem um menino aqui, tem o Abner ali, que é nós a rua, é nós a rua. Quando se trata de nós a rua, é nós assim, que são poucos. Porque às vezes a gente tem vergonha até de entrar no restaurante, porque o nosso dinheiro é diferente. Entende? Cara do restaurante, você pode sentar lá com R$1.000, que ele fala, não quero maloqueira do meu comércio, senão você vai atrapalhar, meu cliente vai embora. Isso é mais doído que estar deitado, gente. E é coisa que ninguém, que a política pública não entende. A realidade que a política pública não vê, tá na rua. Não tá naquele canal fechado que vocês assistem em casa. Não tá naquele filme de ficção nem na novela. É fato real, é aqui, ó. Pra falar o que é a rua, tem que deitar ali e vai saber um pouquinho da poeira que ela traz. Beleza, gente? O papo é esse. Deus abençoe. Muito obrigada. Registrando aqui, Frei Gilvander. Eu me chamo Márcio. Tem 8 anos que eu estou na situação de rua. Todo mundo aqui me conhece, Dona Claudenice, Samuel. Todo mundo me conhece, né? Que eu participo da roda de conversa, da pastoral. O que a gente precisa é de moradia. Viu? Que a gente precisa de moradia. Viu? A gente é espancado pela segurança. Viu? Tem preconceito com a gente tá na rua. A gente não tá na rua porque a gente quer. A gente tá na rua porque tem algum motivo pra gente estar na rua. Viu, minha gente? Só tenho isso pra dizer. Obrigado. Valeu, mano. Registrando aqui, Frei Gilvander. O prefeito não avisou pra nós que ia fechar a Praça Rio Branco. O prefeito não falou pra nós que ia tirar a nossa água. O prefeito não falou pra nós que ia... Não falou pra mim que o meu benefício ia vencer e que eu ia ter que se virar. O que é? Ou como é ser cidadão? Se vocês conhecem essa palavra de direito aí, me dá um pedacinho para mastigar, porque eu não conheço isso. Sabe? É desde 6 anos, gente. É desde 6 anos de idade, eu estou com 52. Então, assim, é trajetória de sofrimento e de agonia. Sabe como que eu consegui chegar aqui? Porque eu consegui achar pessoas como professor, né? Teve uma cura que a pastoral sabe cuidar, sabe? Não é aquele negócio que fez aqui, tá bom, não é não. E também quando a gente está aí na pastoral avisa, você tá caindo aí, você não vai acordar, não. O prefeito não fez isso pra nós. Tá todo mundo a mercê, gente. Eu não sei, o professor, a palavra correta de falar, sabe? Mas eu sei que é o seguinte, depois que esse moço de bigode entrou na prefeitura, ficou pior o povo na rua. Ficou bem pior, porque o Calil ainda fez alguma coisa. Não sei se vocês lembram aí, plena pandemia, eu sobrevivi à pandemia, estando em situação de rua. Eu fui começar a conhecer uma máscara, um álcool, um banho de alguma coisa, na época de pandemia, quando surgiu o campo da rua embaixo, Serraria, que o pastoral veio para poder fazer, que havia feito o Cruz, que veio vindo outras entrevistas, foi por isso que eu comecei a sobreviver a essa Covid, que não era para eu estar aqui. Então, assim, se o prefeito não me avisou da Covid, não avisou que ia fechar a praça para me sair dali, se eu não tenho para onde ir, para onde eu vou. Aí também não posso ficar pegado na rodoviária, sabia? Eu não posso ficar na seca da rodoviária também não. Que a polícia não posso pegar uma doação. Gente, a rua está pior do que era. A ditadura real está debaixo do nariz de todos vocês, que vocês ainda não conseguiram entender aonde que está a porqueira da coisa. É isso. Porque não tem aviso. Quem está na rua, a única aviso que a gente recebe, sabe o que é? Quando a polícia chega e fala, você está preso. É só esse aviso que a gente tem. Então, assim, não é uma dignidade. E nem é ser humano. Porque o tratar com o ser que a pessoa em situação de rua tem, com políticas por aí, com algumas coisas por aí, não que são todos santos, lógico que não, né? Mas desde que eu não dou o meu respeito, eu não dou o meu direito, você deve me respeito. E a gente não tem isso. É por isso que o cara que está na rua é grosseiro.
Praça Rio Branco e fala assim, daí, hoje eu vou reformar a praça, ô povo, vou reformar essa praça aqui, vou te dar ali pra você deitar. Aí beleza. O cara não avisou, mano, o município já chegou com a polícia, com o guarda municipal, com a prefeitura, já veio, tirou todo mundo aqui. Aí eu vou deitar ali. Daí de novo vai lá a prefeitura, a polícia, o guarda municipal me tirar dali. Pra onde que eu vou? Você sabe o que vai acontecer qualquer hora dessa aí? Vai rolar assim um tropelo de maloqueiro. Porque ao invés de ter um viaduto, nem um viaduto eu posso deitar debaixo dele. Né? Foi meio que eu quero trabalhar com ele, com a prefeitura foi lá e destruiu também. Então quer dizer, qual é o resumo do direito do ser ou de ter humano? Né? A política pública, o povo, eles simplesmente ignora aquilo que está ali, sabe por quê? É mais fácil você pensar de quem está embaixo do que você jogar quem está para cima ou para baixo. Entendeu? Deus abençoe. Registrando aqui, Frei Gilvander. Nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem nega Nossos direitos será negado também. Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém. Mas Quanto o mundo muda de sentido e nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Pessoal, esse cântico é um cântico de guerra. Ele é longo. Eu vou ficar só nesses 2 versos. Porque vamos conversar dessa roda de conversa como nós estamos conversando. E primeiramente, bom dia para todas e todos, né? E para quem não me conhece, sou Maurílio. Rápido, não quero falar muito sobre a minha vida, porque toda vez que eu falo sobre a minha vida eu começo a chorar. Alguns até falam, é fingimento. Sabe por quê? Porque muitos não sabem o que passa na rua, o que é ser um morador em situação de rua, né? Os livros podem até lhe dizer alguma coisa. O meu depoimento para você pode até, mais ou menos, você ter uma ideia, uma noção do que é ser um morador de rua. Mas só quem realmente sabe o que é um morador de rua é quem já viveu as ruas, literalmente. É quem já passou pelas ruas, literalmente, né? Foi abandonado, desprezado. Eu sempre falo de vez em quando assim, é sozinho e abandonado. Quando ele está sozinho, a pessoa que está na rua, ele está sozinho e está abandonado. Mas graças a Deus, que ele não está abandonado por Deus, nosso Pai eterno. Isso é que é o mais importante. E quando a gente olha para um lado, para o outro, para a frente, para trás, e não vê ninguém que lhe estenda a mão, a gente olha para cima, crendo que existe um Pai rico em misericórdia, e que Ele está disposto, seja quem for, principalmente aqueles menos favorecidos que se encontram nas ruas, quando Ele clama pela sua misericórdia e pede socorro. Foi assim comigo. Clamei e Ele do alto me socorrendo, me dando condições até os dias de hoje de sair da situação de rua. Porque viver 12 anos nas ruas não é 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos. E quanto mais você se encontra na situação de rua, mais você fica escravizado. As raízes vai crescendo e você olha para um lado para o outro e diz assim, não tem mais jeito, a minha vida é essa mesmo, é daqui para pior. Como o amigo ali falou, veio o capiroto, como fala, né, e pegou o cidadão e levou, e ele nem se deu conta que ele estava morto. Por quê? Porque ele já estava dizendo consigo mesmo, já acreditava consigo mesmo que não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Assim foi com o Maurílio, esse que está falando. Para mim não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Mas eu lembrei, primeiramente, que existe um Pai eterno, misericordioso.
E ele abriu a minha mente e me deu sabedoria e entendimento. E depois eu lembrei que eu tinha direito a ter direitos. Mas entendi também que para mim conquistar esses direitos eu tinha que o quê? Lutar por eles. Mas eu falava, mas eu sozinho não consigo lutar sozinho pelos meus direitos, porque os meus direitos são muitos. E eu falei, vou procurar outras pessoas que estão no mesmo intuito, que pensam da mesma forma que eu, para juntos nos unirmos e lutarmos juntos pelos nossos direitos, que é um direito a sair das ruas, um direito a uma moradia digna, né? Foi onde, graças a Deus, Deus abrindo meus olhos, me dando entendimento e colocando pessoas nos meus caminhos, para que hoje eu esteja aqui, falando um pouco sobre a minha vida, por alto, né, gente? Não 100%, porque eu vivi literalmente na rua. Eu ia na rua e acordava na rua e dependia da rua. Eu brinco às vezes dizendo assim, quando eu nasci em 1964, eu já saí voltado do ventre da minha mãe, dizendo, eu tenho direito a ter direito. E olha que naquela época minha mãe não estava na rua, porque existem dois tipos de moradores, aqueles que a mãe dá luz na rua, esse é o morador natural de rua. E existe aquele que, por vários motivos, caiu na situação de rua, que é o meu caso. Mas eu nasci no ano da revolta, no ano de 1964. A ditadura. A luta da ditadura, a luta por direitos a ter direitos. Né? Então eu já saí revoltado do ventre da minha mãe, brigando e lutando por direitos. E futuramente caí na situação de rua e estou até hoje, tentando sair dela. Quando você consegue sair da situação de rua para debaixo de um teto, de uma moradia, de um apartamento, para debaixo dentro de uma casa, você tirou seu corpo físico das ruas, mas a sua mente, o seu interior ainda continua na rua. Para você sair da rua interiormente é um processo, não é um piscar de olhos. Consegui meu cantinho para ficar, não estou mais nas ruas, dormindo na rua, estou debaixo de um teto. Epa! Mas dentro de você ainda você se encontra mais um. E é triste quando nós olhamos ainda nos dias de hoje, a população de rua aumentando assustadoramente. E o pior não é isso. Mais do que isso, mais do que isso, né? Que é pior, é triste. Mais do que isso, é você ver pessoas tentando manter essas pessoas nas ruas, tentando tirar a única coisa que essas pessoas têm para se proteger dos filhos, seus cobertores, seus carrinhos, e agora estão querendo sim fazer uma intervenção urbana, né? Fiquei sabendo por alto, no bairro da Ruinha. Pessoas que dizem lutar por essas pessoas que dizem lutar pelas pessoas que se encontram na cidade de Belo Horizonte. É triste, e nós temos que ainda lutar com essas pessoas, dizendo não, porque essas pessoas que estão na rua são seres humanos igual a qualquer um de nós, um brasileiro que tem os mesmos direitos. Estão infelizmente numa situação diversa. Com certeza, eu sei que muitos de vocês que trabalham com essas pessoas ouviram da boca de algum dizer, então estou na rua porque gosto. Eu falo para vocês mentira. Ele pode estar dizendo da boca para fora, estou na rua porque gosto, mas dentro dele está dizendo é mentira. Ele não está na rua porque gosta, não. Ele está na rua por vários motivos e está sendo obrigado a ficar na rua. Quem não gostaria desse tipo? Ter um teto para tomar aquele banhozinho quente, jantar e passar o caminho quente, assistir a sua televisão? Quem é que gostaria de, nesse frio à noite, nas madrugadas, estar aí, né, passando frio, friagem, às vezes não tomando nenhum banho, precisa de um cafezinho, de um lanche, precisa manguear assim para sobreviver, porque isso eu fiz muito. Né? Então, gente, a gente tem que sim, nessa roda de conversa, fazer uma intervenção junto à prefeitura. Nós temos que tentar impedir, né, essa ação que essas pessoas querem fazer no bairro da Agoinha, que é retirar essas pessoas da, né, compulsoriamente, que se encontram nas ruas de Belo Horizonte. Vamos conversar, vamos sentar, vamos para alguma forma, a gestão tem que chamar as pessoas que trabalham nessa população, que representa junto com essa população de rua, para sentar para conversar. Vamos fazer uma intervenção, vamos conversar primeiro, vamos bater um papo de que forma nós vamos fazer essa intervenção. E não chegar, né, no ato desumano e chegar entre essas pessoas forçadas. Né? Então nós temos sim que se discutir aqui.
as formas de como nós vamos intervir junto ao gestor público na questão no que diz respeito, né, essa remoção de condução. Por enquanto, eu agradeço. Registrando aqui Frei Gil Vander. Não tem pontos de água na cidade de Belo Horizonte. Quando tem, é lá na Praça da Liberdade e vai caminhando para o centro-sul da vida, né? Então a gente precisa sim, né, cobrar, mas também, gente, a gente precisa nos unir para poder dar uma resposta consistente e concreta, né, a essa política muitas vezes reversa, né, que a gente sempre costuma assistir, né, e nunca participar. Né? A gente tem que ver que a gente não está aqui pleiteando moradia provisória. O direito da moradia definitiva, ela está na lei, ela está na Constituição e ela tem que vir primeiro. Né? As políticas, uma política, ela depende da outra para sobressair no objetivo final, que é a superação desse público nessa situação das ruas. Né? As pessoas estão envelhecendo, adoecendo nas ruas e cada vez mais sendo encaminhadas para o CESAM. A gente custou a defender, né, a não internação compulsória, a não as casas de manicomiais, mas a gente está vendo as pessoas serem encaminhadas para o CESAM, que muitas vezes ela sai pior do que ela entrou. Né? Eu acho que cada caso é um caso, cada caso tem que ser discutido. É igual o médico. Você não chega lá para poder consultar no médico, ele vai te dando já um antibiótico, um remédio. Primeiro ele vai te ouvir, depois ele vai te pedir um exame, e através desse exame ele vai fazendo o diagnóstico e vai saber a medicação certa para a pessoa certa, para poder realmente, né, sanar aquela situação. Então tem que ser assim que tem que ser o tratamento no CESAM também. Eles não podem generalizar, né, todo o caso. Né? Eu também estive nas ruas durante 13 anos da minha vida, né, onde o grande diferencial foi que eu não fui acolhido nem como causa e nem como caso, e muito menos por estatística, dados ou números. Eu fui acolhido como uma pessoa, né, sempre me mostrando que eu era o protagonista da minha história e que somente eu poderia mudar aquela situação, mas também me mostrando as possibilidades e as oportunidades. Foi aonde que eu abracei, através de uma roda de conversa como essa aqui, né, eu fui me empoderando do meu direito e da política pública que eu teria que defender, não só para mim, mas para todos os meus irmãozinhos que estão ali fora, ó, que muitas vezes não tem voz, é invisível, e quando é visível perante a sociedade é visível a nível de crítica. Ah lá, está na rua porque quer, está na rua porque é um drogado, está na rua porque é um alcoólatra. Trabalhar isso, não quer trabalhar não, senhor. Entendeu? É isso que a gente ouve lá fora, né? E muitas vezes nós sabemos que são vários fatores que levam a pessoa a estar na situação de rua, que muitas vezes o álcool e a droga é apenas consequência desses fatores, né? Quanto mais tempo você está na rua, mais tempo você cria rotina, hábitos, né, e costumes da rua. E aí eu costumo falar que muitas vezes não é, o mais difícil não é tirar só, né, a pessoa da rua, é tirar a rua da pessoa também. Ela fica com marcas, ela fica com cicatriz, né? Várias pessoas aí cada vez mais se adoecendo sem perspectiva nenhuma da saída das ruas, né? Eu costumo dizer o né? Desequilibrado, desmotivado, né? Desmobilizado, né? E por aí vai, né? Se eu ficar falando aqui, nós vamos ficar falando até amanhã um deles, né? Mas é um pouco isso, né? A gente tem que trazer sim uma política justa e igualitária, aonde que a gente vai incluir, inserir, em vez de cada vez mais fazer essa política reversa de excluir e não inserir, né? A cidade é para todos, então que chame a gente para poder conversar, para a gente poder discutir, né, daquela higienização que todo dia a gente vê acontecer, a retirada de pertences, né, a truculência da guarda municipal muitas das vezes, né, a truculência da polícia militar muitas das vezes, né, chama a gente para poder dialogar, para que a gente possa nos capacitar junto, porque são seres humanos que estão lá fora e não precisa ser tratado dessa forma, né? Ela precisa ser tratada como uma pessoa, como todos nós, né?
principalmente porque cada um tem a sua história, o seu dever, mas principalmente o seu direito. Muito obrigado, vamos valer esse direito. Valeu, Rafael, registrando aqui Frei Gil. Diretor estadual de políticas para com a população em situação de rua e catadores de recicláveis. E sim, a gente tem uma diretoria no estado, na SubDH, que está na CDS sobre essa pauta. E sim, a gente está em vários coletivos, e sim, a gente está tentando fazer um movimento para a garantia de direitos dessa população em todo o estado de Minas Gerais. Escutando a Pop Rua, né, o pessoal que tem trajetória, o pessoal que é do movimento, o pessoal que tem tanta propriedade local de fala, eu queria dizer que a gente tem, para além de todas as questões que eles trouxeram, a gente tem novas legislações que garantem o direito dessas pessoas. E um dos documentos que foram lançados recentemente, né, em 2023, que foi sugerido pela sociedade civil, por movimento social, por alguns partidos, é a admissão de preceito fundamental, né, ADPF 976, do Supremo Tribunal Federal. E dentre a questão da garantia desse direito às cidades, né, do respeito às zeladorias, quando as praças precisam ser reformadas e não há acesso, por exemplo, à informação, a ADPF 976 determina que municípios e estados não podem mais fazer isso. Só que essa informação tem que chegar para todo mundo, tem que chegar para todos os serviços, tem que chegar para todos os equipamentos, para que todos entendam o tamanho da violação que é propor uma reforma, propor uma zeladoria, propor uma adequação e não respeitar quem usa esses espaços. É uma grande violência, né? É como se chegasse na nossa casa e falasse: vou derrubar hoje, você não tem muito o que fazer, não. E para além disso, a DPF determina, é um cumpra-se, né? Não é um tipo, vai fazer quem quer, é um cumpra-se. Que as pessoas não sejam retiradas desses lugares, que as pessoas não sejam encaminhadas compulsoriamente a outros lugares, que as praças não sejam fechadas de forma repentina, que seja garantido acesso à água, banheiro, tudo isso é um cumpra-se. E só é possível fazer esse cumpra-se que a gente vai lendo na DPF, que a gente vai vendo na resolução 040, que a gente percebe que a 425 CNJ também vai lá e dá uma força. Só é possível pensar nisso se a gente, enquanto trabalhador, enquanto estudioso, enquanto parte dessa rede, conseguir fazer isso de forma coletiva. Essa política, ela não é mais só da assistência, como muitos pensaram até bem pouco tempo atrás, ou só da saúde. Essa política, ela é de todo mundo, ela é inclusive da sociedade. E a gente precisa montar coletivos e colegiados em que essas propostas, em que essa política ganhe, sim, força e se faça. Porque tem muita coisa boa escrita, gente. Né? Lá na diretoria, então, por exemplo, tem uma galera de coisa boa escrita. Projeto, a gente está aí com um projeto de humaniza atendimento a Pop Rua para o final do ano, a gente está aí sempre com o CLH, com o POP, a gente está aí todo mundo junto. Mas efetivamente a gente não consegue ter grandes avanços, mas esses avanços são necessários. Nos territórios onde eu tenho ido, a mobilização tem sido intersetorial. Então, quando a gente começar a falar dessa política, que a gente comece a responsabilizar toda a rede de atenção intersetorial à população em situação de rua. A gente tem que começar a se apropriar que é isso que é necessário. Uma rede de atenção intersetorial à população em situação de rua. E eu gostaria muito que a gente começasse a falar a partir desse ponto de vista, da garantia de direito, da responsabilidade de muitos, e que a gente precisa de fazer uma questão urgente. Não dá mais para a gente esperar muito, porque as pessoas estão morrendo na rua, como Dona Nazaré. A gente está vendo famílias chegarem na rua, como foi um caso de uma família em Lagoa Santa e um caso de uma família essa semana em Belo Horizonte. E a gente está vendo esse fenômeno se inchar e ficar ainda muito mais grave do que a gente tem vivido até agora. A gente precisa de moradia, a gente precisa de autonomia e a gente precisa de superação da rua para essas pessoas. É sobre isso. Registrando aqui, Frei Gil. Todas e todos, eu peço licença para falar uma palavrinha aqui. Eu sou o Frei Gilvânio Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra,
né? Primeiro agradeço a Olga, que convidou e insistiu. Frei Gilvander, vai lá pelo menos um pouquinho. E eu estou indo para a 7ª Romaria das Artes da Terra, lá no Vale do Aço, mas tinha que passar aqui. Primeiro, em nome da Comissão Pastoral da Terra aqui, com profunda indignação, quero dizer que nós repudiamos com veemência essa postura do prefeito de Belo Horizonte, Fuad é o nome dele, tem nome, tem partido, né? Tem que parar com essas políticas de repressão em cima dos nossos irmãos, que são milhares em situação de rua, né? Se ele está querendo impor, já chegou nos nossos ouvidos, mais uma ação de truculência para espremer igual berne os irmãos que estão, os milhares no centro de Belo Horizonte, precisamente na região da Lagoinha. Você está querendo excluir? Eles fiquem espertos, porque ele é que vai ser excluído em breve, no máximo nas próximas eleições, né? Eu, na minha humilde experiência de luta por direitos à terra, à moradia, por preservação ambiental, por todos os direitos humanos, sociais e ambientais, nós já chegamos à conclusão, já está por demais demonstrado, que é burrice, é cafajestice, é truculência capitalista querer resolver ou dizer que vai resolver problema social. Melhor dizendo, não é apenas problema social, é injustiça social, é injustiça agrária, é injustiça urbana que empurra as pessoas. Querer resolver isso com repressão, como essa brutalidade das brutalidades que a maioria da Câmara Federal fez agora, aprovando regime de urgência para um PL para proteger estupradores e penalizar cada vez mais as meninas, as adolescentes, as mulheres do Brasil. Absurdo. Então, prefeito alto lá com as políticas de repressão em cima da querida população em situação de rua em Belo Horizonte. E eu fico feliz ao ouvir aqui os irmãos e irmãs em situação de rua. Estamos registrando para ecoar e ampliar essa voz. Parabéns por estarem metendo a boca no trombone, né? Nós não podemos ser igual o saco debaixo do pé de boi que morre sem gritar, tem que seguir gritando. Fico feliz quando os irmãos falam assim: Frei Gilvander, a principal política que nós queremos é moradia, porque resolve na raiz várias injustiças. É uma das alegrias que eu tenho. Se eu morrer qualquer hora e eu me matar, eu vou morrer feliz, porque só nos últimos 17 anos, só em Belo Horizonte, tive a alegria de acompanhar, junto com os movimentos sociais aí e com a série de pessoas, cidadãos realmente comprometidos com a dignidade humana, cerca de 150 ocupações urbanas, nas quais o povo unido e organizado, com o apoio das redes de solidariedade dos direitos humanos, construíram mais de 50 mil moradias. E quando eu chego nas ocupações, querido professor André, você sabe muito bem, o povo, Frei Gilvander, aqui na ocupação, com moradia própria agora, é que estou melhorando a minha saúde. Tomava 10 remédios, agora só estou tomando da pressão. Agora eu durmo melhor. Agora eu sei que se eu morrer, meus filhos não vão ficar na cruz do aluguel. Então imploramos aqui que prefeitura, governo do estado e governo federal, né, leve a sério uma política pública, as mais variadas, com assistência social, com tudo, e principalmente política de moradia, né? Que a luz e a força divina continue protegendo e guiando a pastoral dos irmãos e irmãs em situação de rua, o movimento nacional pop de rua, né? O FMG, os professores, o programa de Pós-Cidadania, toda essa rede de apoio, os funcionários e o povo de rua. Deus está conosco nessa luta e quer vida em abundância para todos, respeitando os direitos da dignidade. Muito obrigado. Gavi, sou assessora do Procurador-Geral do Ministério Público e faço parte também do Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente tem um grupo de trabalho que atua na garantia de direito de defesa da população em situação de rua. No âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, o Procurador-Geral de Justiça criou um grupo de trabalho
um grupo para acompanhar o cumprimento da DPF 976 aqui em Minas Gerais. Então, eu faço parte desse grupo, a doutora Cláudia Xavier, que é a secretária-geral, né, a CIMOS faz parte com o doutor Paulo, nós estamos aqui com a doutora Chile, que atua aqui na CIMOS Metropolitana, a doutora Cláudia Amaral, que é a promotora de direitos humanos, o Afonso Henrique, que está junto, e o Francisco. Então, nós estamos atuando, né, e a partir dessa escuta, do diálogo permanente com o movimento, com o fórum, a gente tem feito. Com a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente, como a Luísa falou, a 976 é cúmplice, né? Então a gente chamou para autocomposição, então foram uma série de reuniões, né, para exigir da Prefeitura a exigibilidade do direito. E no último compor a gente conseguiu. O primeiro ponto foi uma demanda da Pop Rua, do Fórum, foi o direito humano à água. Então, no último acordo que foi feito, sentado no compor, a Prefeitura vai criar 54 pontos de águas potáveis. A gente está monitorando isso também com as nossas equipes. 20 banheiros limpáveis e o Aquabox lá na Lagoinha. Então, esse é o primeiro ponto e a gente está acompanhando também em todo o estado. E a gente coloca aqui, a gente se coloca enquanto grupo disponível, a CAU, Polis, o movimento, a gente, né, faz parte do Centro Estadual de Defesa da Pop Rua, a gente se coloca à disposição, né, para ouvir as denúncias e para a gente juntos construir, né, esses encaminhamentos e políticas públicas efetivas da Pop Rua. Então, o Ministério Público de Minas Gerais está à disposição, a gente também, enquanto Conselho Nacional, também estamos à disposição, nós estamos pensando em estratégia de atuação do Ministério Público brasileiro, né, na garantia dos direitos fundamentais. Inclusive, semana que vem já recebeu a visita do Ministério Público do Acre. O observatório foi muito importante, né, André? Porque ele passou para a gente o diagnóstico, o cenário, né, dos principais desafios no estado de Minas Gerais. Então, a gente se coloca à disposição aqui, né, o Ministério Público está a serviço na luta da garantia da defesa da Pop Rua. Vai falar a doutora Shirley, promotora do Ministério Público. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia. Primeiro, uma homenagem ao Alex, que não tive a oportunidade de conhecer, mas conheci através da fala da minha amiga. Meu nome é Shirley, eu estou promotora de justiça do estado de Minas Gerais. Atualmente estou na coordenação da CIMOS, da região metropolitana, e eu queria falar só um pouquinho da CIMOS, porque tem muito a ver com vários movimentos que estão aqui, né? A gente é um centro de apoio aos promotores e promotoras no estado, justamente para olhar para grupos vulnerabilizados. Então, nós temos um grupo com alguns antropólogos, historiadores, né? A ideia é justamente ter um olhar para além do jurídico, para a compreensão das realidades sociais, daquilo que leva as realidades, as duras realidades sociais que a gente vive no Brasil, para a gente buscar fornecer os elementos possíveis para uma tomada de decisão mais pautada dentro da realidade, pensando nas causas dos problemas e pensando em construção e fomento de política pública, né? Então a gente trabalha com catadores, a gente trabalha com pessoas em situação de rua, a gente trabalha com povos e comunidades tradicionais, temos um projeto que atende mais de 100 comunidades. Temos também um trabalho, né, com catadores de situação de rua, a gente trabalha em mais de 100 municípios do estado de Minas Gerais no programa. E todos os nossos trabalhos, né, e a gente trabalha também muito com atingidos por grandes empreendimentos, como os atingidos por barragem. E todo o nosso trabalho que a CIMOS faz, né, a gente busca sempre atuar junto com as populações, né? O Rafael falou uma coisa que é o nosso lema, o respeito ao protagonismo e o respeito de saber que quem vive o problema tem a melhor condição de saber como sair dele. Porque nós não estamos vivendo o problema. Então a gente tem que se aliar e criar e fortalecer redes para isso. Então basicamente é um trabalho de fortalecimento de rede, né? De reconhecimento do papel e da importância de cada um dentro das suas atribuições para a gente somar. Porque para enfrentar um problema complexo como os problemas que vivemos na nossa realidade, a gente tem que estar junto. Então assim, dizer do nosso compromisso da CIMOS que estamos juntos com as universidades, com todos os poderes públicos, a sociedade civil, né, todas as pessoas que lidamos nesses casos, a CIMOS é parceira de vocês. Dizer que a Cláudia, né, nós hoje até tem uma divisão um pouco diferente, né, dentro do Ministério Público de Minas, que quem está trabalhando mais com a população em situação de rua é o CAU Direitos Humanos, né, Dr. Francisco, vocês devem conhecer. Hoje eu estou aqui a pedido da Cláudia, que é a promotora natural
né, que tem essa temática. Ela pediu para justificar a ausência dela, já que ela está com uma outra questão, mas ela vai chegar daqui a pouco aqui no evento, né? Ela também pediu para avisar, né, para além do que a Andréia já trouxe, que eu acho super importante, né, que ela já está procurando o município, inclusive, antes de chegar aqui, eu falei com o município, o pessoal disse que já marcou uma reunião para justamente discutir essa questão da intervenção na Lagoinha. E aí também eu fico aqui à disposição para levar, né, eu estou aqui um pouco como responsável por levar para a Cláudia, né, o que vocês encaminharem aqui, mas fico com esse compromisso, né, de qualquer construção, qualquer ideia, enfim, que vocês entenderem adequado para esse momento, entenderem que vai ter essa reunião, eu também fico aqui à disposição. Reiterar nosso compromisso, contem com a gente. Muito obrigada. Valeu, doutora Sheila. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Sempre uma alegria para mim estar aqui. Eu sou Luciana, desembargadora do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E eu gostaria de dizer que essa fala de fortalecimento da rede, para mim, isso é a coisa mais importante de todas, porque o que eu sinto é que nós já avançamos muito, cada um na sua entidade, mas a gente ainda não conseguiu chegar ao final, à efetivação de tanto projeto bacana que está sendo pensado, que está sendo construído. Da parte da Justiça Federal, a parte que nos cabe nesse latifúndio institucionalmente, que é a questão do processo previdenciário, do direito previdenciário, é o que nos cabe como competência constitucional da Justiça Federal. Mas a necessidade de nossa atuação vai além disso. Então, o que eu tenho proposto mais imediatamente é que as pessoas da rede consigam nos trazer, André, o pessoal consiga nos trazer qual que é a melhor forma de atuação da Justiça Federal. Porque o que eu percebo é que quando a gente vem para uma ação como essa, hoje eu corri 1h20 passando por todas as pessoas em situação de rua e falando, vamos lá, a gente não consegue trazer as pessoas para aqui. E eu já pedi aqui em outros eventos para eles me ensinarem qual é o melhor jeito da gente atuar. A indicação que eu tive, que me parece ser uma muito boa ideia, é a de ir ao restaurante popular, fazer um juizado itinerante lá no restaurante popular. Vai ser nossa próxima atuação vai ser um juizado itinerante específico no restaurante popular. Mas uma outra ideia que eu venho amadurecendo, inclusive falei aquele dia na reunião do comitê, é que nós possamos tirar daqui um grupo de pessoas para fazer visita aos abrigos. É lógico que a nossa luta é por moradia definitiva, mas enquanto isso, nós precisamos e nós temos condição de fazer com que os abrigos provisórios funcionem bem. É lógico que a função fiscalizadora do Ministério Público não é passar por cima do Ministério Público, não é isso. É nos ajuntar com o Ministério Público, num grupo que seja, em que tenha juízes federais, juízes estaduais, Ministério Público, quem quer que seja, para fazer visita sistemática aos abrigos e ter certeza de que o dinheiro que está sendo encaminhado para ali está sendo bem aplicado. Porque nas oportunidades em que eu tive de visitar, a grande maioria, a gente chega lá e não está funcionando bem. Infelizmente, o banheiro não tem porta, o chuveiro não tem água quente, a porta, o trinco não fecha, não tem cobertor, roupa de cama suficiente. Então, assim, se a gente não conseguir fazer com que isso, que é o mais simples, funcione, é difícil que a gente faça grandes outras intervenções. Então nós precisamos, conselheiro, se a gente conseguir pelo CNJ, uma coisa que não vou dizer que obrigue, mas que convide de um jeito mais fiscalizado, para que todos nós tenhamos a obrigação, inclusive nos cursos de formação inicial do juiz, que não seja de um juiz ou de outro, mas que tenha um rodízio, que nós possamos todos ter um compromisso fiscalizatório de visita. Se a gente fizer visita sistemática em datas marcadas primeiro, depois
uma vez por mês em data aleatória. Depois, eu tenho certeza que a gente consegue um bom resultado com isso. Então, eu vou ver se eu ponho no papel para encaminhar, para a gente fazer isso virar um projeto e fazer isso virar realidade, porque nós vamos visitar os abrigos com esse olhar e como um membro do Ministério Público junto que possa transformar aquilo em um documento fiscalizatório e exigir responsabilidade. Então, é o que eu trago hoje como proposta mais imediata, mas de qualquer maneira eu estou à disposição de todos vocês para nos ensinar a Justiça Federal qual que é o melhor jeito de ela atuar para garantir os direitos assistenciais e previdenciários que estão na nossa competência constitucional. Desembargadora do TRF, registrando aqui, Frei Gilvander Pabro. Da Política Nacional Judicial, de atenção à população em situação de rua, conselheiro. Obrigado, André. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Para mim, assim, primeiro eu quero começar com um agradecimento. Um agradecimento por estar aqui, pelo convite que recebi para vir a Belo Horizonte e participar. Microfone, melhora o microfone um pouquinho, por favor. E agradecer as falas que eu vejo aqui. Por meio dessas falas, assim, dá uma esperança, uma vontade de caminharmos e acreditando que vamos chegar em um lugar melhor em algum tempo. Alex presente. É realmente emocionante poder participar, ver depoimentos super potentes aqui que desde o início, ver as pessoas que trabalham na rede, todas unidas, de mãos dadas, com um objetivo comum, que é assegurar direitos, promover a dignidade e a cidadania da população em situação de rua, porque não é um favor, é um direito. O direito à moradia está escrito na Constituição Federal de 88, então não há e se entender isso que é feito para promover os direitos da população em situação de rua como um favor de um político A, um favor de um político B. Isso é um direito de cada um que está aqui sobre esse teto. O Conselho Nacional de Justiça, que eu estou lá há 7 meses, vou ficar mais um pouquinho, são 2 anos o período que está lá. Eu tive a honra de ser designado para cuidar da política do Poder Judiciário em atenção à população em situação de rua. E eu vejo que lugares como Minas Gerais têm avançado de uma forma linda na construção da dignidade da população em situação de rua, com apoio, com ações efetivas da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Então, o que nós buscamos é que ações como a que acontece hoje, tentando promover direitos, dar garantia de oportunidade a essas pessoas de fazer a transição da rua, nós queremos que isso aconteça em todos os estados do Brasil. Infelizmente, isso não é uma realidade ainda. Há resistências, às vezes em conversas, após algum evento, algum seminário, as pessoas veem um ou outro, não, mas o que é que a gente tem a ver assim, com a população estudantil? Tudo. Como é que há que se falar de justiça quando tem pessoas morando em ruas, sem abrigo, sem segurança, sem alimentação, sem saúde? Então é isso que nós temos efetivamente que buscar. E isso só acontecerá por meio de uma rede sólida
de cooperação entre as instituições, entre as pessoas, as pastorais e especialmente pelo movimento. Sem vocês, a gente não consegue saber por onde a gente deve caminhar. Quem tem que dar a trilha segura para a gente caminhar, para promover direitos, são vocês. Vocês têm que nos cobrar, vocês têm que indicar o caminho. E a gente vai seguir esse caminho juntos. Valeu. Obrigado por estar aqui, pessoal. Valeu, meu irmão. É o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, falando aqui, registrando, foi Gilvander. Todos, todas e todos, é um prazer estar aqui com todo mundo. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao professor André, com os alunos. Eu não vou conseguir nominar todos vocês, mas agradecer a turma que trabalhou tanto de fazer essa acolhida para vocês aqui com cartazes, com discussão. Agradecer aí, nós estamos há algumas semanas, há cerca de 6 a 8 semanas, trabalhando juntos sobre esse processo de intervenção da Prefeitura de Belo Horizonte nos espaços urbanos, sabendo que essas intervenções, o que está sendo chamado de revitalização do centro da cidade, vai continuar. Então é importante que a gente esteja atento a essas intervenções, de forma que ela aconteça de forma digna, com a população em situação de rua, escutado essa população sobre como ela vai estar nesse processo de intervenção. Eu não sei se todo mundo me conhece, meu nome é Elke Oliveira Holton, nós somos do Centro de Defesa, então estamos aqui, eu, a Isa Aretusa já estava aqui, temos outras pessoas da equipe. O trabalho do Centro de Defesa nós atuamos em 3 eixos. O primeiro eixo é o enfrentamento das violações dos direitos da população em situação de rua. Então a nossa primeira tarefa é fazer o registro dessas violações. Então nos chegam as mais diversas violações. Grande parte delas se referem ao poder público. Então, quando a senhora fala dos abrigos, a gente tem uma imensidão dentro da nossa base de dados sobre os abrigos e a violência que é cometida cotidianamente dentro dos abrigos. Nós temos essa tarefa. A nossa segunda tarefa é a produção de conhecimento. Então esse trabalho com polos é uma dessas atividades nossas. Nós fomos para campo durante uma semana, toda a nossa equipe, escutar a população em situação de rua, tanto na Praça da Rodoviária como na Praça da Estação, como eles viam essas obras de intervenção. Isso criou um documento e nesse momento está sendo estudado aí pela equipe do professor André. E temos uma outra parte que é o que a gente fala de sensibilização e capacitação, que é a nossa ação praticamente cotidiana de garantia de direitos e de promoção dos direitos, É muito comum as pessoas em situação de rua normalizar a violência que eles sofrem. É muito comum, isso é a nossa experiência cotidiana. Então, na hora que a gente faz rodas de conversa como essa, a gente está divulgando a relação dos direitos e sensibilizando as pessoas que elas têm que lutar por direitos. Aí está também a nossa estreita relação com o movimento da população em situação de rua. Falaram várias pessoas aqui hoje. Eles são muito importantes, não só nesse processo de sensibilização quanto aos direitos, mas na organização. A gente sabe que tanto a legislação federal como a legislação estadual, elas nascem dessa organização das pessoas em situação de rua.
A gente está no processo agora, nessa questão da produção de conhecimento, a gente está terminando uma pesquisa que está avaliando uma política estadual para a população em situação de rua. A gente deve fazer um seminário em agosto, final de agosto. Temos 2 rodas que a gente queria convidar as pessoas que estão aqui. Uma roda já fechada para o dia 26, onde a gente vai trabalhar um projeto também que é o seguinte: qual a melhor forma de comunicar com a população em situação de rua? A gente está acostumado a fazer material e normalmente o material que a gente faz nasce do nosso olhar de como é a promoção dos direitos. Então a nossa ideia é no dia 26 fazer uma roda e perguntar às pessoas em situação de rua: ora, como é que vocês acham que é a melhor forma de comunicar com vocês? Então esse é um trabalho nosso no dia 26. E no dia 3 também já está marcada uma roda. É um trabalho que nós fizemos ano passado e continua esse ano, que é uma discussão sobre os parâmetros de avaliação para as políticas públicas com a população em situação de rua. Ou seja, como é que a gente avalia a política pública para a população em situação de rua? A gente está desenvolvendo uma comunidade prática, o professor André, que é o responsável aqui conosco também, da gente criar uma forma de avaliar as políticas públicas para a população em situação de rua. Então, quando a gente fala assim, o abrigo tem que ter porta, isso é o mínimo, né, da dignidade humana, você ter porta no banheiro, fica parecendo um favor. Nós temos uma situação de um senhor que nos procurou há um tempo atrás sobre um abrigo. Ele é um senhor mais idoso, ele queria utilizar o banheiro, as portas estavam fechadas à noite. Ele, para não fazer xixi na cama, ele resolve ir atrás dos banheiros, todos os banheiros fechados. E aí o que acontece? Ele vai para o jardim fazer, né, as suas necessidades. Bom, os monitores o veem, batem nele, expulsam ele de lá. E aí eles nos procuram no dia seguinte, não era reclamando de ter apanhado dos monitores ou que a porta estava aberta. Ele nos procura querendo saber se no dia seguinte ele podia entrar lá de novo, se ele não tinha entrado na lista suja do abrigo. Então esse é o cotidiano aí dessa violação dos direitos da população. Então quando a gente fala de construir parâmetros que eles sirvam tanto para Belo Horizonte como sirvam para o resto do estado e sirvam para o resto do país, é porque a gente tenha o mínimo de discussão. Quais os parâmetros seriam importantes para que o abrigo funcionasse, o centro pop funcionasse? E em determinado momento pensar na política, né? A gente sabe que os abrigos já não estão funcionando, deveria ser. É uma política antiga, que tem mais de 25, 30 anos. Será que essa é a política que deve existir? A gente pensar nos centros pop se é isso. A pastoral daqui, desculpa, eu não quero falar, mas quando eu falo, vocês viram que eu seguro, vou falando, né? A pastoral tem desenvolvido um projeto, não sei se todos vocês conhecem, que chama Canto da Rua. É uma nova forma de ver essa relação aí com a população em situação de rua. Trabalha em cinco eixos, que é desde esse atendimento aí a essa relação emergencial, como para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando com um projeto de memória e documentação, né? A gente sabe que trabalhar com memória e documentação é a forma que a sociedade tem de impor os seus valores, é quando a gente lida com essa memória, né? Memória é poder, e a forma que você tem de contar essa memória é uma forma de você contar a história dessa população. Então a gente tem defendido muito o Canto da Rua, é um projeto importante, já tem uns 2 anos que está sendo pensado, e ele trabalha a pessoa em situação de rua na sua integralidade e não nas caixinhas. Na hora que a gente pensa no poder público, e aí a gente dizendo a importância
dos senhores e das senhoras da justiça aqui, a gente parar de pensar que a pessoa em situação de rua é uma caixa que vai na caixinha da saúde, a caixinha da habitação, quando tem, a caixinha da assistência, mas pensar essa pessoa na integralidade. O Canto da Rua veio um pouco para ter esse olhar e fazer um pouco esse trabalho. Desculpa se eu me estendi demais. Isso aí, registrando aqui Frei Gilvander. Peço que quem puder divulgue e compartilhe essa vídeo-reportagem para fortalecer a luta justa e necessária do povo em situação de rua. Registrando aqui Frei Gilvander. No meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração.